A palavra é Jesus Cristo. Começamos então o nosso programa deste domingo, o 21º do Tempo Comum, a 24 de agosto de 2025. Nós nos alegramos ao compartilhar a graça da palavra de Deus que chega aos nossos ouvidos como um convite, uma aula de vida nova, que faz a nossa vida transbordar e transpirar em dom para os outros. Deus é bom e tudo é dom, e toda bondade e dom divinos aparecem, se manifestam, se revelam através de cada um de nós. Portanto, louvamos a nosso Senhor neste domingo com todas as nossas comunidades, com todos os nossos ouvintes, com todos aqueles que se unem na grande comunidade dos ouvintes, dos discípulos missionários de Jesus Cristo, para ouvirem a liturgia da Palavra de Deus na Santa Missa ou na liturgia da Palavra celebrada nas nossas comunidades no culto da Palavra neste 21º domingo do Tempo Comum. Com a Igreja Católica, nós rezamos hoje ao início das nossas celebrações dizendo: ó Deus que unis os corações de vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 21º domingo do Tempo Comum tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículos 18 a 21. O salmo responsorial será o pequenino Salmo 116, o menor que temos entre os 150 salmos da salmodia bíblica. Ele terá 2 estrofes e entre elas o refrão: proclamai o Evangelho a toda criatura. A segunda leitura da Santa Missa de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 5 a 7 e de 11 a 13. E o Evangelho será o de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Bem-vindos e muito obrigado pela audiência do nosso programa, que aqui começa com um convite. Vamos ouvir a palavra de Deus? O Evangelho deste 21º domingo do Tempo Comum, que se encontra em Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: ouçamos, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora.
Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus a caminho de Jerusalém. No Evangelho de Lucas, a viagem de Jesus é longa e está a caminho da sua Páscoa. Enquanto isso, é um catequista. Ele ensina seus discípulos. Ensinando e prosseguindo o caminho. Jesus não para ensinar. Ensina enquanto caminha. O caminho é ensino. A vida é lição, porque a vida é missão. A missão de Jesus é comunicar o que o Pai lhe comunica. Jesus é o porta-voz do Pai. A palavra de Deus, Pai, é Jesus Cristo. Quem o vê, vê o Pai. E assim, nos discípulos, em Jesus, todos os discípulos encontrarão o caminho para o Pai. Alguém, neste caminho, pergunta a Jesus se é verdade que são poucos os que se salvam. Ou seja, há sempre alguém querendo quantificar e garantir que na quantidade presumida ele esteja presente, ele esteja dentro das expectativas e das quantidades que estima. Este homem quer saber se é verdade que são poucos que se salvam, porque a salvação para Jesus parecia que fosse uma coisa impossível para quem estava tão bitolado e tão acostumado a quantificar e a dosimetrar, um dosímetro de ações correspondentes aos pagamentos de Deus, a tal da teologia da prosperidade, que muitos ainda hoje preferem seguir e a escolhem como pano de fundo da evangelização que oferecem. Eu faço coisas para Deus e Deus tem dívida comigo. Deve me salvar, deve me colocar na salvação. Mas será que é assim? A esta pergunta capciosa, bastante ardilosa, Jesus tem uma resposta inesperada. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar e não conseguirão. E quando a porta se fechar, vocês vão tentar argumentar dizendo: nós comíamos e bebíamos contigo, nós estávamos na tua presença nas praças, tu até nos ensinaste em nossas praças. Virão com argumentos pífios que o próprio Deus os recusa. Na voz da parábola que Jesus conta, então o Senhor dirá: nem vos conheço, eu não vos conheço, não sei de onde sois. Que expressão terrível! O Senhor procura sempre o seu povo. O Evangelho é proclamado a toda criatura, disse o salmista agora há pouco no Salmo 116. Como é que o Senhor poderá ter um momento em que poderá nos dizer: eu nem sei de onde sois, não vos conheço? Pois é. Então aqui é a derrocada e a morte, a inutilidade da teologia da prosperidade. Não mercadeje com Deus, é perigosíssimo. Não ponha na cabeça que fazendo coisas você garante direitos diante de Deus. Não. Deus não está à venda. Deus Pai não se põe nunca à venda. Mas também o cristianismo não está à venda. A igreja não está à venda. A fé não está à venda. Ou você pratica a justiça ou não vai entrar por barganha. No céu, não.
Você quer ir para o céu? Você quer ser feliz eternamente? São perguntas que temos no profundo das nossas indagações existenciais. Todos temos. E todos sabemos que vamos morrer. Esta é uma garantia dada, já resolvida. Nós estamos peregrinando rumo ao encontro com o Senhor, que vai acontecer nos fazendo passar pela porta estreita, pela morte. Mas se desde agora a gente não se habitua a passar por esta porta estreita, a um certo momento, quando a gente quiser, não podemos mais enrolar Jesus. Não podemos mais ganhar com falácias, como talvez sempre tenhamos feito. Diante de nosso Senhor não ficarão em pé o espertalhão, que age sempre com espertalice. Não ficará tranquilo aquele que viola a vez e os direitos dos outros. Diante de nosso Senhor vai ficar de pé aquele que pratica a justiça. A verdade e a justiça são as pilastras do reino de Deus. Quem quiser entrar nele, pratique a verdade e a justiça. Fale a verdade, paute a vida segundo a verdade e segundo a justiça para com o próximo. Se você for injusto, perde o reino de Deus. Se você for verdadeiro e justo e honesto, você entra no reino de Deus. Então, o que é a salvação? É a prática da verdade e da justiça. Para muitos, a salvação será um conjunto de piedades, de atitudes orantes, de débitos culticos. Não, porque nosso Senhor não parece muito interessado em louvores que não atravessam o coração, que apenas eclodem dos lábios. Esse povo me louva com os lábios, mas no seu coração não me tem estima alguma, reclamou na profecia. A nossa vida precisa ser uma testemunha da verdade e da justiça em todo o tempo, porque senão pode acontecer que os últimos se tornem os primeiros. E nós que de tanto tempo e cascudos que estamos de igreja, de movimentos, disso, daquilo, de santas missas, de pastorais, poderemos perder aquilo que tanto sonhávamos nos fosse garantido já, o céu, a salvação. E então volta a pergunta dentro de nós: é verdade que poucos se salvam? Não, é preciso que todos sejam salvos, porque este é o querente salvífico do Altíssimo, do Pai de Jesus. A vontade do Pai é de que todos sejam salvos. Todos conheçam ao seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou. Todos amem uns aos outros. Todos façam o bem. Todos louvem ao Pai que está no céu. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Este, então, é o caminho, o percurso daquela salvação que extrapola e que transcende qualquer conceito materialista, fisiológico ou utilitarista, pragmático, da oferta gratuita da salvação que o Senhor nos ofereceu na pessoa do seu Filho Jesus. Não se engane e não tente barganhar e enrolar a Deus, porque Ele não é tolo. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, para que possamos cantar os seus louvores um dia no paraíso, depois de nossa vida ter sido um verdadeiro canto de louvor, como Deus merece acolher. A todos bom domingo, e que a graça deste programa se perfaça e pervada toda a sua vida, para que você e os seus sejam abençoados pela palavra, instruídos por ela na sua catequese, de que o próprio catequista Jesus se aproveita dela para te comunicar a salvação, e seja feliz e salvo. Bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.